Salve galera, tranquilo? A história começa com um menino chamado Linus Robban, que fica olhando para o céu, cantando uma rima divertida. Ele chama sua mãe, Karina Robban, contando animadamente que avistou algumas luzes no céu. Linus pergunta ansiosamente se aquelas luzes poderiam ser transportadores trazendo novos colonos da Terra para seu novo lar. Mitchell Robban, chefe dos expedicionários responsável pela pesquisa do planeta e de seus recursos, aproxima-se do posto avançado em Carpathia, chamado Fort Heaven. Ao chegar, é recebido por Richard Tate, o presidente da colônia, e pela doutora Stella Eisen, responsável pela proteção e segurança, o IPS. Mitchell é informado de uma nova regra que proíbe armas em Fort Heaven. Apesar da hesitação, Richard e Stella insistem que ele siga a norma. Enquanto discutem isso, Richard recebe um sinal de um teletransportador e corre para a sala de comunicação. Stella sai, pedindo a Mitchell que registre suas armas. Na sala, Richard fala com o Capitão Kellerman, que comanda o transportador CT-9. Kellerman relata problemas na nave, e Richard o aconselha a realizar os reparos necessários antes de encerrar a ligação. Mais tarde, Mitchell visita sua casa para ver Karina e Linus. Linus o recebe com entusiasmo, mas Karina parece um pouco distante. Mitchell percebe que Karina o vinha espionando secretamente. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo o que faz é pelo bem de Linus e a encoraja a confiar nele. Sugere ainda que ela considere se mudar para um lugar mais seguro. Karina expressa tristeza ao pensar em deixar Fort Heaven e seus amigos, afirmando que sempre agirá pensando no melhor para o filho. Depois que ela sai para seu turno, Mitchell vasculha o quarto e encontra um relatório com um diagnóstico, múltiplos distúrbios de comportamento. Enquanto isso, o oficial da paz, Cass Cromwell, visita Stella para uma atualização sobre o transportador. Ela relata os problemas, mas mantém esperança de um pouso bem-sucedido. Do lado de fora, Karina conversa com o oficial Fleur Morgan, quando vêem dois garotos traficando drogas. Os meninos fogem. Durante a perseguição, um apagão acontece. Após isso, Karina tenta se levantar, mas é atacada violentamente e perde a consciência antes que Fleur alcance. Stella reporta o incidente a Richard, que identifica dois suspeitos, Tipper Malone, um traficante anti-autoritário, e Mitchell. A escola de Linus é notificada para garantir a segurança do garoto. A equipe captura Tipper e o leva à sala de visualização cerebral profunda, VCP, onde se comprova que ele não tem relação com o ataque. Enquanto isso, Richard reconecta-se com o Capitão Kellerman, que relata que os passageiros da nave estão ansiosos. Richard faz um discurso inspirador sobre Carpathia, explicando a origem do nome, em homenagem a um navio de resgate. O discurso conforta os passageiros, que o aplaudem. A equipe da paz começa a procurar por Mitchell. Fleur informa Cass, que duvida de sua culpa, citando seu histórico positivo. Eles vão ao local de trabalho de Mitchell e conhecem Jack Holt, outro expedicionário, que alerta para possíveis conflitos se tentarem prender Mitchell. Apesar disso, Fleur insiste que justiça seja feita por Karina. Jack informa Mitchell, que decide agir por conta própria. Mitchell, mais tarde, confronta Richard sobre seus planos de construir uma nova residência. A discussão se intensifica e Mitchell estrangula Richard. Cass chega e tenta prendê-lo, mas Mitchell escapa, matando um policial durante a fuga. Em seguida, Mitchell vai até a escola com uma arma para levar Linus. Quando Cass verifica a sala, descobre que Linus já foi levado. Cass e Fleur procuram por Mitchell na base, mas ele desapareceu. Jack os alerta para não se aproximarem e vai até Mitchell, tentando convencê-lo a desistir. Mitchell ignora o conselho. Jack então informa a Fleur sobre o paradeiro de Mitchell, e ela e Cass partem à sua procura. Stella informa a Richard sobre a situação, mas o tranquiliza dizendo que a equipe está preparada. Durante a subida de uma colina, Cass escorrega e perde seu equipamento. Já ao anoitecer, ele e Fleur fazem uma pausa para comer e relembrar a chegada ao planeta. Quando ouvem ruídos, decidem montar acampamento por precaução. Enquanto isso, Stella encontra Tipper em um bar. Eles saem juntos para outro lugar. Em Fort Heaven, Richard conversa com o Capitão Kellerman, que revela estar solteiro.
Richard conta que veio para Carpatia com a família, mas perdeu a esposa e os filhos para uma doença chamada SID-23. Kellerman encerra a conversa para assumir seu turno. À noite, Kaz e Fleur são perturbados por um barulho e arrastados para fora de suas tendas por uma criatura misteriosa. Enquanto isso, Mitchell luta para sufocar Linus em seu acampamento próximo a um lago. Na manhã seguinte, Stella conta a Richard sobre os eventos e sobre uma visão que teve de seu marido durante a sessão com a máquina DDV. Richard revela que Lily está a bordo do transportador, mas seu marido não. O capitão Kellerman informa que o transportador chegará em 1 hora, e todos correm para a sala de comunicação. Logo depois, o capitão relata irregularidades no sinal antes que a conexão se perca. Quando restabelecida, ele agradece a Richard pelo apoio, mas a ligação cai novamente, seguida por uma grande explosão. Stella entra em pânico ao pensar em sua filha. Enquanto isso, Kaz e Fleur encontram Mitchell. Durante o confronto, Fleur atira nele após ele insultar Fort Heaven. Eles veem a explosão do transportador, mas continuam focados em sua missão. Fleur acorda Linus para levá-lo com eles, enquanto Kaz enterra Mitchell na areia. Em Fort Heaven, Stella descobre alguns sobreviventes, cujos nomes ainda não foram identificados. Ela também recebe informações atualizadas sobre o embarque de um climatologista no programa de evacuação da Terra. Quando Kaz e Fleur retornam com Linus, ele vê a queima da nave e começa a cantar a mesma rima que entoara anteriormente, para dar boas-vindas ao transportador. Na cena seguinte, Fleur senta-se ao lado da falecida Karina, contando como atirou em Mitchell e trouxe Linus de volta em segurança. Richard interrompe, e eles partem juntos. Fleur conta a Richard sobre a criatura misteriosa que viram, e ele sugere que peçam a Jack que investigue, enquanto se concentra no desaparecimento do transportador. Enquanto isso, Lily sai do transportador destruído e é encontrada pelos cultivares avançados, os ares condicionados, que Richard havia ordenado eliminar, mas Mitchell não exterminou completamente. Os ares condicionados levam Lily a uma caverna, onde ela encontra um bebê doente. Rude, o líder, diz a Lily que ela deve encontrar tratamento para o bebê ou sofrerá graves consequências. Mais tarde, ele diz a Lily que alguém está vindo procurá-la e ajudará a curar o bebê. Um grupo de sobreviventes chega a Fort Heaven, mas uma das naves ainda está desaparecida. Stella observa os recém-chegados, esperando ver sua filha. Jack questiona Kaz sobre o destino de Mitchell, mas Kaz nega envolvimento e se afasta. No escritório de Richard, Julius Berger analisa um desenho infantil e comenta sobre o papel inesperado de Richard em Carpatia. Julius convida Richard para um culto de ação de graças pelos sobreviventes, mas Richard recusa, alegando que precisa estar disponível devido ao desaparecimento da nave. Mais tarde, a equipe localiza a nave desaparecida. Stella quer integrar a equipe de busca, mas Richard a impede, preocupado com o impacto emocional caso sua filha não esteja entre os sobreviventes. Em vez disso, ele designa Kaz e Fleur para a missão. Antes de partirem, Kaz promete a Stella que trará Lily de volta em segurança, caso a encontrem. Eles se juntam à equipe de busca liderada por Jack. Enquanto vagava pelas ruas de Carpatia, Aisling Burroughs encontra Tipper. Ela revela que Julius Berger tomou o lugar de sua mãe num ônibus de sobrevivência, usando o passe dela para entrar na zona de evacuação. Aisling busca justiça e pede ajuda a Stella. Stella decide confrontar Julius sobre isso. Julius afirma que um amigo lhe deu o passe, justificando que sua vida era considerada mais valiosa que a da mãe de Aisling. Stella termina o interrogatório, lembrando-se da própria filha, e convida Julius a voltar ao seu escritório, caso deseje compartilhar mais informações. Quando Stella sai, Julius entra em contato com alguém de sua equipe para perguntar sobre o paradeiro de Aisling. Enquanto isso, a equipe de busca chega ao local do acidente do ônibus espacial, mas descobre que os corpos foram despojados e organizados por tamanho, um sinal de que alguém esteve ali antes. Durante a discussão sobre os próximos passos, Rude se aproxima e pergunta sobre a morte de Mitchell. Kaz e Fleur não o reconhecem, mas Jack sim. Jack questiona sobre os outros homens de Rude, mas ele não dá uma resposta direta. Rude, então, revela que há um sobrevivente. Kaz pede para ver o sobrevivente, mas Rude só aceita se seguirem suas instruções.
Ele explica que há um bebê doente e exige ajuda médica em troca do retorno seguro de Lily. Rude exige que larguem suas armas para garantir a segurança de todos. Kais, Fleur e Jack obedecem. Enquanto caminhava pelas ruas de Carpatia, Aisling encontra Tipper. Ele conta que testemunhou a explosão do transportador e a descreveu como se fosse um espetáculo de fogos de artifício. Aisling menciona que sua mãe estava a bordo da nave, e Tipper pede desculpas com pesar. Curiosa sobre o trabalho dele, Aisling decide acompanhar Tipper até o seu quarto, onde os dois passam algum tempo conversando sobre os últimos dias que viveram na Terra. Durante a conversa, enquanto Tipper se distrai procurando algo em uma prateleira, Aisling aproveita a oportunidade para pegar discretamente uma ferramenta da mesa e se afasta da sala rapidamente. Enquanto são conduzidos até a caverna onde Lily está, Jack explica aos dois sobre os ares condicionados, como foram originalmente colonizados, posteriormente executados por ordem de Richard, e como Mitchell salvou alguns deles. Kaz aconselha Fleur a não confiar em Rude e sugere trocar um dos membros da equipe por Lily como refém. Fleur confirma que a garota é realmente Lily. Rude insiste que o bebê precisa estar bem e exige uma reunião com Richard. De volta a Fort Haven, Julius visita Stella em seu escritório. Quando questionado sobre o motivo de seu marido não estar no transportador, Julius afirma que ele tinha um lugar, mas o cedeu para sua filha. Quanto às acusações, Stella propõe o uso da máquina DBV para interrogá-lo. Julius recusa, dizendo que ninguém deveria ter acesso à mente de outra pessoa e que nem mesmo Richard permitiria isso. Mais tarde, Stella solicita a Richard autorização para usar a máquina DBV em Julius, mas o pedido é negado. Enquanto Julius participa do culto de ação de graças, Aisling aparece com uma ferramenta na mão, determinada a matá-lo. No entanto, Tipper intervém a tempo, impedindo Aisling e a levando embora. Por outro lado, Rude entrega o bebê a Fleur, instruindo-a a levá-lo para Fort Haven. Ele também revela que ligou para Richard, marcando um encontro no mesmo local para uma conversa. Enquanto isso, quando Lily sai da caverna sentindo sede, Jack se oferece para buscar um pouco de água. Ele se aproxima de um dos homens de Rude, mas o homem exige o anel da família de Jack em troca. Isso irrita Jack e desencadeia uma briga. Aproveitando a confusão, Lily tenta se afastar, mas é capturada à beira de um penhasco. Quando é levada de volta, Cass convence Jack a entregar o anel. Mesmo assim, o homem o golpeia com um pedaço de madeira, derrubando-o. Em Fort Haven, o bebê está em uma incubadora. Fleur informa a Richard que salvá-lo é essencial para a sobrevivência da equipe e revela que os ares condicionados agora estão armados. Richard repassa a informação a Stella, observando que Lily está viva, mas nas mãos dos ares condicionados. Os médicos relatam que o bebê tem pneumonia. Enquanto discutem, Stella e Richard confrontam Fleur. Ela pergunta a Richard se ele ordenou as execuções dos ares condicionados, e ele confirma, deixando-a em choque. Richard explica que os ares condicionados estavam procurando padrões genéticos para garantir a sobrevivência da colônia e que ele acreditava que eles eram responsáveis pela doença C-23. Em seguida, convida Fleur para acompanhá-lo à reunião com Rude, e ela aceita. Richard e Fleur encontram Rude na floresta. Richard espera resolver os problemas em paz, mas Rude deseja vingança e destruir tudo que Fort Haven construiu. Ele nega ser o causador do vírus e alerta que ainda há muitos perigos desconhecidos em Carpatia. Ao fim da conversa, Rude pede que Fleur devolva o bebê pessoalmente se quiser garantir o retorno dos reféns. Enquanto isso, Stella cuida do bebê quando Tipper chega com Aisling e a entrega a ela. Ele informa sobre o tratamento abusivo de Julius, levando Stella a usar a máquina de visualização cerebral profunda, DBV, para ver as memórias de Aisling. Após a sessão, Stella confronta Julius, que justifica suas ações contando sua própria história. Antes de sair, ela o adverte a se afastar de Aisling. Durante a noite, Stella continua cuidando do bebê, esperando pela segurança da filha. Richard questiona como os ares condicionados conseguem se reproduzir, apesar das alterações hormonais, observando que a taxa de natalidade da colônia está diminuindo. Stella, no entanto, minimiza a questão. Na manhã seguinte, Fleur e Stella descobrem que Richard retirou amostras de células do bebê.
Fleura leva o bebê a Rude em troca de Lily e dos outros reféns. Os homens de Rude os libertam, mas Jack e Lily desconfiam das intenções de Rude. Jack ataca os homens e Kaz mata um deles, recuperando o anel da família. De volta a Fort Heaven, Stella reencontra Lily, que se sente abandonada. Kaz expressa desconforto por ter matado, mas Richard orienta a focar nos resultados positivos. Ele e Stella discutem a queda da taxa de natalidade e o possível papel do bebê no futuro da colônia. Richard decide devolver o bebê e buscar a paz com os ares condicionados. Mais tarde, Julius encontra Aislinn em um bar e a convida para outro lugar, mas ela recusa. Desejando recomeçar, Aislinn o confronta sobre a morte da mãe. Julius, irritado, vai embora. No dia seguinte, Fleura prepara-se para devolver o bebê sozinha. Ela o coloca em uma bolsa e segue pela floresta. Ao saber disso, Kaz expressa sua frustração, mas Richard o acalma. Durante o café da manhã, Julius fala com Stella sobre o professor Rosen, renomado astroclimatologista que morreu no transportador, e menciona que sua esposa recebeu anotações sobre os apagões. Enquanto conquista a confiança de Stella, Julius pede uma segunda chance em Carpathia. Na floresta, Rude vê sinais de um desastre iminente. Fleura, ao tirar o bebê da bolsa, percebe que está cercada pelos homens de Rude. Rude pega o bebê e pede que ela fique para conversar. Ele explica como sobreviveu, dizendo que Mitchell os poupou, apesar das ordens de Richard. Rude alerta sobre a aproximação de um novo apagão e se oferece para conduzir Fleura a um local seguro. Depois, diz a ela para usar um sinalizador sempre. Enquanto isso, Kaz conhece Trix, uma enfermeira prestes a se casar. Eles trocam algumas palavras e seguem caminhos diferentes. Em Fort Heaven, Stella analisa as anotações de pesquisa, mas considera as equações difíceis. Já que Stella é neurologista, não matemática, ela e Richard decidem pedir ajuda a Tipper para interpretar as equações. Kaz vai ao encontro de Tipper, que reluta no início, mas concorda em ajudar ao saber que está em jogo o futuro de Carpathia. Ao começar a trabalhar, Tipper se lembra das irmãs que deixou para trás por não serem tão habilidosas quanto ele. Stella o incentiva a se concentrar e ele pede a Kaz que traga comida. Quando Kaz entrega a refeição, Tipper o insulta, chamando-o de bandido brutal por ter matado um homem. Kaz fica irritado e quase o ataca, mas se contém. Tipper, angustiado, se tranca em um quarto e começa a compartilhar suas memórias com as irmãs pelo rádio. Trix e Kaz o encontram e tentam convencê-lo a voltar para Fort Heaven. Tipper, então, exige ver sua irmã assim que concluir seu trabalho. Mais tarde, Julius conversa com Lillian, encorajando-a a se reconciliar com a mãe. Lillian vai até Fort Heaven visitar Stella e conta que foi Julius quem a incentivou. Enquanto isso, o noivo de Trix, Leon, trabalha em planos para manter a infraestrutura de comunicação de Carpathia. Richard sai de Fort Heaven e nota uma xícara pertencente ao filho. Quando Jack se aproxima, Richard menciona ter encontrado a xícara, embora nada esteja em suas mãos. Logo, eles avistam Leon e Grant, que estão a caminho para consertar os sistemas de comunicação, mas Richard insiste que voltem rapidamente. Jack alerta Richard sobre sinais de uma catástrofe iminente, e Richard decreta um bloqueio nas ruas. Depois, após a análise dos dados de Rosen por Tipper, confirma-se que os próximos apagões serão mais severos do que qualquer outro já enfrentado. Stella ordena que sua filha seja trazida de volta às instalações e reforça o bloqueio. Enquanto isso, Richard se prepara para falar ao público. Julius também pede espaço para discursar. Ele escolta Lillian com segurança até Fort Heaven. Durante a transmissão, Richard transmite uma mensagem de segurança e Julius conduz uma oração televisionada. Ao mesmo tempo, Plur retorna às ruas de Carpathia. Enquanto isso, Grant e Leon trabalham na infraestrutura de comunicação. A tempestade piora e um raio atinge a estrutura, que desaba sobre Grant, deixando-o preso. Leon tenta ajudá-lo, mas sem sucesso. Trix, preocupada, comenta com Kaz sobre Leon. Kaz decide verificar a equipe. A tempestade se intensifica, com os apagões atingindo Carpathia. Kaz encontra Leon tentando salvar Grant e pede que ele se salve por Trix. Leon,
relutante, se recusa a deixar o amigo. Caso puxa e ambos tentam se abrigar, mas são derrubados pela tempestade e desmaiam. Com a tempestade se espalhando, Stella e Lily discutem o desejo do pai de Lily de vir ao planeta e presenciar os eventos. Enquanto isso, Rude encontra Kaz e Leon inconscientes e os leva a um abrigo. Pela manhã, Grant é encontrado morto. Kaz acorda e Rude o ameaça pisando em seu pescoço, mas, ao ouvir Kaz sussurrar o nome de Fleura, decide deixá-lo ir. Fleura, ao perceber que Kaz está desaparecido, corre para encontrá-lo. Quando se prepara para sair, vê Kaz voltando com Leon ferido. Mais tarde, Richard discute com Stella seu plano de revelar a verdade sobre os ares condicionados à população. Stella concorda. Richard, então, faz o anúncio público. Leon e Trix comemoram seu casamento. Depois, Stella leva Tipper para uma sessão de visualização cerebral profunda, revivendo memórias com suas irmãs. Por fim, Richard oferece a Julius uma vaga no Conselho Geral, que ele aceita com um sorriso sinistro. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.